Sejam bem-vindos à quarta aula do nosso curso sobre a Revolução Francesa. Hoje nós vamos entrar propriamente na Revolução. Nós terminamos a última aula falando a respeito dos principais antecedentes da Revolução Francesa no plano político e também no plano religioso. Nós vimos as seitas que começaram a se formar dentro da Igreja Católica, em especial o jansenismo, e como isso contribuiu para uma desmoralização da Igreja. E isso tudo combinado também com a atmosfera gerada pelo movimento intelectual do Iluminismo, que nós vimos nas nossas duas primeiras aulas. Falamos a respeito do mecanicismo, do pensamento liberal, do pensamento contratualista, a respeito das diversas deficiências também desse pensamento, que não é aberto ao ser e que não tem a capacidade de abarcar a realidade com toda a sua complexidade. O anticlericalismo do pensamento iluminista, e nós vimos como é que isso contribuiu para criar o estado de coisas imediatamente anterior à Revolução Francesa. De modo que uma monarquia que já foi tão amada pelo povo francês, às vésperas da Revolução, quando da morte de Luís XV, apenas 7 missas na França inteira são celebradas para encomendar a Deus a alma do rei falecido. Então, isso mostra claramente, principalmente se comparado à doença que o mesmo Luís XV teve na sua juventude, na década de 1740, 1745, creio eu, quando ele esteve à beira da morte, foram rezadas missas na França inteira pela sua recuperação, e depois, quando se recuperou, também missas de ação de graças. E quando da morte desse mesmo rei, já quando o iluminismo já dera os seus frutos maduros, já não existia mais o mínimo respeito pela figura da monarquia. O jovem Luís XVI vai subir ao trono aos 20 anos de idade, em 1774. Quando isso acontece, existe um autor muito famoso na França, do século XX, que foi autor de um livro que foi usado durante muitas décadas como livro didático. Isso mostra também a superioridade das escolas francesas, que é chamado Jacques Banville. Escreveu esse livro aqui em 2 volumes, Histoire de France, História da França, na qual ele faz o seguinte comentário, que eu acho brilhante. Se nós quiséssemos saber como seria o governo do Duque de Borgonha, que é o pai de Luís XV, e que infelizmente morreu antes de poder subir ao trono, basta nós olharmos para como foi, o desastre que foi o reinado de Luís XVI. Um rei extremamente inábil, por mais que bem intencionado, e que recebeu uma educação um pouco nos moldes iluministas, de modo que ele recebeu uma certa influência da mentalidade tecnicista, da mentalidade mecanicista sobre certo aspecto, mas também uma educação católica que dava uma ênfase a certos aspectos tradicionais da monarquia francesa. Nós podemos dizer que Luís XVI, sobre certo aspecto, era um tradicionalista político. E o seu principal objetivo foi restaurar os principais direitos das diferentes classes francesas, classes sociais. Luís XVI não aprovava moralmente o modelo centralizado que foi adotado a partir de Luís XIV com o sistema de Versalhes. E não era só uma reprovação moral, também ele acreditava que a identidade nacional francesa estava sendo ferida por essa centralização excessiva. E por isso ele vai tomar, assim que sobe ao trono, 2 medidas que são desastrosas, e nós podemos dizer que já aí já morria a monarquia francesa. A primeira delas foi a revogação da reforma institucional operada pelo antigo ministro da Justiça Maupoux, René Maupoux. Esse homem, em 1771, portanto 3 anos antes da morte de Luís XV, ele tinha operado
algo que foi na época chamado de uma verdadeira revolução, né, e que gerou muitas críticas, mas que de qualquer forma segurou muito a monarquia. Para nós entendermos o que foi essa reforma e qual foi o significado da sua revogação, é preciso que nós retornemos, né, ao início do reinado de Luís XV, para entendermos como a questão do jansenismo, que eu expliquei na aula passada, como é que ela foi influenciar a relação do rei com o parlamento. O parlamento francês, ele, a partir do início do reinado de Luís XV, começou a servir como uma espécie de instância de resistência, onde o espírito antigo da Fronda continuava vivo. Eu já disse aqui 2 vezes nesse curso que quando morre Luís XIV, né, ele logo antes escreve o seu testamento, onde estabelece uma divisão de poderes, né, estabelece um conselho de regência, e o presidente do conselho de regência, ou seja, uma espécie de primeiro-ministro, seria o seu filho bastardo, o Duque de Maine, né, e o regente mesmo, aquele que substituiria o rei enquanto Luís XV fosse ainda menor de idade, seria o seu sobrinho, Filipe II de Orleans, né. Filipe II não estava disposto a dividir o poder com um bastardo, né, que já era uma figura muito impopular de qualquer forma, e ele decide fazer uma manobra com o parlamento para que esse testamento seja cassado, né. Em 1713, nós já vimos isso, havia saído a bula Unigenitus, que condenava o jansenismo formalmente, e os jansenistas haviam se infiltrado em grande quantidade no parlamento francês, em especial no parlamento de Paris. O parlamento de Paris, portanto, sofreu muito com a promulgação dessa bula pelo Papa, e ele decide fazer uma votação, que foi considerada mais tarde uma votação espúria, que vai cassar a bula Unigenitus. Isso é um fato inédito, né? Um parlamento francês cassando uma bula de um Papa, né? Mas vão fazer isso. Isso também animados pelo espírito galicano, né, e alegando os privilégios nacionais da igreja francesa, da igreja galicana, etc. E são argumentos que são sempre usados por essas monarquias, esses regimes políticos que pretendem, de alguma maneira, ter uma autoridade sobre a igreja dentro do seu próprio território. E o parlamento francês vai cassar a bula Unigenitus, né, o que vai causar uma reação furiosa de Luís XIV, uma das últimas medidas que ele toma, né, antes da sua morte, que vai ser uma supressão temporária do parlamento e a prisão de boa parte dos parlamentares. 1/3 do parlamento francês vai para a cadeia, né. Quando Luís XIV morre, eles ainda estão presos, né, em 1715, setembro de 1715. E Filipe de Orleans, para poder conseguir que o parlamento cassasse o testamento de Luís XIV, decide fazer uma manobra, soltar esses parlamentares da cadeia, né, dar alguns privilégios ao parlamento, né, restabelecer o parlamento com todo o seu poder anterior, e com isso eles realmente cassaram o testamento do rei mais absoluto de todos. O que mostra desde já que esse regime não era absolutista coisa nenhuma, tá? Mas essa boa relação com o parlamento, ela não pôde ser mantida por muito tempo. Não só por causa da identidade jansenista, né, do parlamento, o que foi um problema, porque em 1723 morre Filipe de Orleans, né, Luís XV ainda é um adolescente, então substitui o Duque de Orleans na regência, o cardeal de Fleury, né, que é um cardeal católico, vai ser, como eu disse na nossa segunda aula, vai ser o primeiro a condenar a maçonaria, antes mesmo da condenação papal. Então, é óbvio que era um homem que zelava pela ortodoxia, zelava pela pureza doutrinal, né, da igreja, um cardeal. Ele jamais poderia permitir que um parlamento jansenista ditasse as regras, né? Mas também por conta de outros problemas que vão começar a surgir a partir de então. Essa condenação ao jansenismo, ela vai gerar aquela série de absurdos dos quais eu já falei na aula passada, né, como os convulsionários de Saint-Médard, né, e outros movimentos assim irracionalistas que se assemelham muito ao nosso
carismatismo que existe hoje em dia, né? A RCC parece ter se inspirado em boa medida nos convulsionários de Saint Médard, né? São pessoas tendo convulsões, caindo no chão, dizendo que recebem o Espírito Santo, uma coisa horrorosa. Mas horrores ainda muito maiores, né, já existiam nesse tempo, de pessoas realmente sendo torturadas, de pessoas fazendo penitências horríveis, né, de morrerem de tanta penitência. Né? Não esqueçamos que o jansenismo é uma heresia rigorista. Né? Mas, em paralelo a esses horrores, o jansenismo vai gerar também uma crise institucional, né, que ocorre pelo seguinte: não são todos os jansenistas que se declaram jansenistas. Assim como mais tarde a heresia modernista no século XX vai se disfarçar sob diversos véus, né, isso vai acontecer também com o jansenismo. Eles vão, principalmente o arcebispo de Paris, que era jansenista e era um protetor de todos os jansenistas, o cardeal de Noailles, né, o cardeal de Noailles vai criar uma interpretação sutil do pensamento de Jansenius e dos principais jansenistas condenados, como Arnaud, como o padre Quesnel, né, que foi o que gerou a segunda crise jansenista, em 1713. O cardeal de Noailles vai começar a elaborar uma estratégia realmente de infiltração, né, de ocultação do jansenismo. E vai ficar muito difícil você saber quem professa realmente a fé católica e quem é jansenista. Uma pequena crise mesmo no clero francês e entre os leigos também. O jansenismo vai se disseminar principalmente na classe dos advogados, né, no parlamento, no que seria mais ou menos o poder legislativo francês. Eles vão ter um sucesso muito grande na primeira metade do século XVIII. E isso mesmo vai fazer com que o clero francês crie uma medida extrema, né, que vai ser muito impopular, né, e vai gerar uma crise, um atrito constante entre o parlamento francês e a coroa, que vai ser a questão dos bilhetes de confissão. Os moribundos que quisessem se confessar e quisessem receber a absolvição de um sacerdote precisariam, para garantir que o jansenismo seria exterminado da França, precisavam ler antes uma fórmula, um bilhete de confissão, no qual eles abjuravam do jansenismo, né, dos principais erros doutrinários jansenistas. E isso gerou um problema muito sério, porque muitas pessoas morreram sem confissão por causa disso. E realmente virou um pandemônio, né? Sacerdotes protestando contra a medida, pessoas de várias classes, intelectuais iluministas que nada tinham a ver com a história, mas que naquele momento assumem a roupagem de bons católicos, né? Como Montesquieu também quis interferir. Montesquieu é um grão-mestre da maçonaria, mas queria interferir na questão dos bilhetes de confissão. Não, ele é um bom católico ortodoxo, né? Que quer zelar pela doutrina, mas que acha que isso é um excesso. E esse tipo de reação foi muito comum na época. De modo que o parlamento francês vai, sem a aprovação do rei, proibir os bilhetes de confissão. E mais tarde o rei, Luís XV, já assumindo o governo, já maior de idade, vai mais uma vez mandar fechar o parlamento, né? E isso gera protestos no país inteiro, protestos do exterior, né? O parlamento volta, né? E é suprimido novamente. Isso vai acontecer durante todo o seu reinado, né? Um dos últimos problemas, né, que vão aparecer, e isso vai ser a causa do problema final que vai gerar a revolta, né, a reforma de René Maupoux, vão ser questões ligadas às contas, né, da coroa, né, e o parlamento vai querer ter um arbítrio, né, um papel de fiscalização sobre as contas da coroa, e isso não vai ser admitido de modo algum. E finalmente René Maupoux, em 1771, o equivalente ao ministro da Justiça, decide fechar o parlamento de modo definitivo, né? E isso realmente criava um poder absoluto, né? Pela primeira vez, o rei iria governar sem parlamento. Luís XV, os últimos 3 anos do seu reinado foram sem parlamento,
e com poderes realmente absolutos. Não foi só apenas a supressão do parlamento, mas uma reforma administrativa, né, que tirava poderes de vários funcionários, várias reformas também ligadas ao judiciário francês. Por exemplo, existia um clamor muito grande, né, para que cessasse a compra de magistraturas, né? Isso é uma coisa que existia na época também, né? A magistratura podia ser comprada na França. Voltaire, inclusive, zomba disso, né, em um dos seus contes philosophiques, La Vision de Babuk. Babuk é um turco, se não me engano, que viaja para a Pérsia, e na Pérsia ele observa todo tipo de comportamento que nós sabemos que era próprio da França do século XVIII. E Voltaire só usava a máscara do estrangeiro para poder zombar das instituições, dos costumes franceses. E um desses personagens que Babuk encontra na Pérsia era um magistrado que tinha totalmente incompetente, que tinha comprado, né, a magistratura, né? E esse tipo de coisa, claro, além de desmoralizar a monarquia francesa, gerava muitos problemas, né, de ordem prática, porque uma multidão de juízes incompetentes, né? Isso vai acabar. Então toda essa reforma que René Maupoul vai fazer vai trazer uma eficiência administrativa muito grande, né? Vai fazer cessar esses protestos, né? O parlamento fechado, né? Um controle, um recrudescimento também na fiscalização de livros proibidos, de publicações, etc. Então, a monarquia vai se fortalecer, num certo sentido, né? Embora essa centralização excessiva seja, em certa medida, a realização de um projeto iluminista, né? Do despotismo esclarecido, como se chama, nós não podemos também deixar de notar aí um fortalecimento da própria monarquia, né? E Luís XVI, quando sai ao poder, a primeira coisa que ele faz é revogar todas essas reformas. Isso porque ele tinha uma concepção politicamente tradicionalista mesmo. Ele queria restaurar as instituições antigas da monarquia, ele queria restaurar também os privilégios antigos, restaurar a compra das magistraturas, restaurar a própria Assembleia dos Estados Gerais, que vai convocar mais tarde, né, em 89, vai ser justamente uma tentativa de fazer valerem as prerrogativas antigas, né? Então, era um homem que queria governar à moda antiga, como se fosse um rei medieval. Algo que era absolutamente impensável, né? E a segunda das suas medidas trágicas, já em 1774, vai ser a nomeação para a Controladoria Geral das Finanças, que equivale a um Ministério da Fazenda, Ministério da Economia, como queiram, o senhor Turgot, né? E isso para resolver um problema financeiro grave porque a França passava naquele momento. Para nós entendermos isso, é preciso também que nós compreendamos que a monarquia francesa, ao longo de mais de 100 anos, se sustentou o seu poderio internacional com base na guerra, né? Com base no poder das armas. A França, por mais que tivesse uma economia pujante, e que foi muito fortalecida, né? Fortalecida pela morte do cardeal Mazarin e também pela prisão de Nicolas Fouquet, na época controlador das finanças também. Essas pessoas que, sendo presas ou morrendo, forneceram tanto dinheiro à França, a ponto de os soldados franceses, quando queriam tomar algum território, né, antes da França invadir a cidade, antes de fazer o cerco ou a fortaleza, eles compravam a população para que fosse fiel a eles, e os soldados franceses iam distribuindo joias para as pessoas. Você vê a que ponto a França era rica, né, no início do reinado de Luís XIV, mas quando chega, depois de um século e meio, com essa política de guerras constantes, a França está esgotada, né? E o cúmulo disso é a chamada Guerra dos 7 Anos, né? Essa guerra, ela envolveu as principais potências europeias, foi uma guerra internacional, foi uma guerra mundial, na verdade, uma guerra que envolveu todos os continentes, e foi desastrosa, não só para a França, mas também para todas as nações que participaram dela, né? Foi uma guerra sem sentido, né?
foi de alguma maneira, uma continuação da Guerra de Sucessão Austríaca, que havia acontecido na década de 1740, a década anterior, né? Em 1756, a Guerra de Sucessão Austríaca recomeça, na verdade. A verdade é essa. E os motivos alegados começam a ser considerados só de maneira formal, né? São meras formalidades. As guerras começam a ser vistas quase como uma espécie de jogo. Vamos dizer, jogo de xadrez, né? Aliás, essa comparação dos conflitos, né? Não só dos conflitos armados, mas também das relações humanas, né? Com movimentos de jogo de peças, movimentos de xadrez, etc. Era muito comum nessa época, né? Frederico II da Prússia fazia isso, né? Ele comparava as suas manobras estratégicas internacionais ao jogo de xadrez, né? Quer dizer, é uma ideia iluminista mesmo. É uma ideia que, em certa medida, decorre da idolatria da razão que todos tinham nesse tempo, de que o conflito entre todos, né, de alguma maneira, desse conflito acabaria brotando algo de bom. Ou seja, cada um buscando o seu próprio interesse, esses interesses tenderiam a se acomodar. A combinação dos egoísmos, né, o conflito entre os egoísmos, acaba gerando uma ordem melhor, superior. Então as guerras constantes acabavam sendo vistas como uma coisa boa, né? E os motivos alegados para a guerra já não importavam mais, né? Eram todas questões da aristocracia ligadas à legitimidade, às vezes não legitimidade em relação a pessoas que ocupam o trono, mas também legitimidade de acordos, né, de tratados, etc. Eram meras formalidades, né, para uma busca de poder geopolítico mesmo, né? Esse era o principal. E essa Guerra dos 7 Anos vai ser desastrosa para a França. Tanto economicamente, quanto também no que diz respeito ao poderio internacional da França, né? Que continua sendo a primeira potência mundial, mas com todas as potências em coligação contra ela, e numa situação, assim, ela perde quase todas as suas colônias. As colônias indianas vão ser perdidas, de Pondichéry, né, que é a principal colônia indiana da França, vai ser perdida. É onde vai acontecer o caso desastroso do general Lally, né, que vai ser julgado e condenado à morte, mais tarde defendido também por Voltaire, né, e vai ter a sua memória restabelecida, né, por causa dos artigos incendiários de Voltaire contra o fanatismo daqueles que o condenaram. Mas não só em Pondichéry, a França vai perder quase todas as suas colônias americanas também, colônias nas Antilhas, no Caribe, vai perder a Louisiana, vai perder as terras a oeste do Mississippi. Então, uma guerra realmente desastrosa, né? Não vai ser só para a França, né? A Inglaterra, por exemplo, que estava do outro lado da guerra, né? Os dois lados que entravam em conflito, as potências principais, eram França, Áustria e Rússia de um lado, e Inglaterra e Prússia do outro, né? As principais potências em conflito. E a Inglaterra vai sofrer tanto economicamente com a Guerra dos 7 Anos, mesmo tendo vencido o conflito, que ela vai precisar recrudescer o seu controle sobre as colônias americanas, que é o que vai gerar, né, a rebelião dos colonos e a declaração de independência dos Estados Unidos, né? Tudo isso aí é gerado pela situação catastrófica em que a Inglaterra se encontrava a partir do final da Guerra dos 7 Anos, né? E a França, economicamente, estava falida, né? E, portanto, o modelo econômico que a coroa adotava deveria ser mudado. Luís XVI decide, então, chamar como ministro um iluminista, amigo de Voltaire, Turgot, né? É um homem que aderia à chamada escola fisiocrata de economia. E, portanto, nós vamos ver isso com mais detalhes no nosso curso sobre iluminismo, né? Mas era uma escola de pensamento econômico que continha certas falhas graves, né? E acreditava que as principais riquezas de uma nação provêm da terra, da agricultura, né? Então a França deveria aumentar os preços dos produtos agrícolas e deveria investir principalmente na agricultura. Bom, isso poderia ter funcionado. Inclusive
o próprio Turgot já havia sido já havia atuado na administração de certas províncias francesas e tinha obtido sucesso, né? Quando ele é chamado para ser ministro, ele já tem atrás dele um monte de iniciativas bem-sucedidas, né? Ele tem um currículo. Mas isso só funcionaria, esse plano, e ele sabia disso, se a França ficasse pelo menos 10 anos sem se envolver em nenhuma guerra. Ele assume em 1774. Né? Claro, um país em guerra não tem condição de produzir produtos agrícolas. Né? Então, não é uma economia que se baseia na guerra, é diferente. Né? Em certa medida, ela até ganha, né? Quando o país entra em conflito com outros. Mas uma aposta dessas, né? O país precisava realmente se abster de participar de qualquer guerra num período de 10 anos. 2 anos depois, os Estados Unidos declaram a independência da Inglaterra, né? As 13 colônias. E Luís XVI vê ali uma chance de colocar a França novamente por cima, né? De recuperar algumas das suas colônias americanas, de fazer a Inglaterra perder as suas colônias, e de alguma maneira fazer a balança, né, o equilíbrio de poder, mais uma vez, pender para o lado francês. A participação da França na Guerra de Independência Americana vai ser defendida principalmente pelo ministro dos Assuntos Estrangeiros, o ministro das Relações Exteriores, que era o Conde de Vergennes, né? E vai surgir, nesse tempo, na corte, uma disputa muito grande entre esses dois ministros, e as próprias figuras da aristocracia vão ficar do lado de um ou do outro. E justamente por causa do patriotismo francês, né, do patriotismo da aristocracia, da alta aristocracia, que ainda era de alguma maneira envolvida, né, nas guerras, né, por mais que eles não fossem mais os grandes comandantes dos exércitos, alguns deles eram generais, alguns deles eram marechais. Então, os próprios irmãos de Luís XVI, né, o Conde de Provença, que mais tarde vai ser o Luís XVIII, né, e o Conde de Artois, que mais tarde vai ser Carlos X, todos eles foram reis, vão ficar do lado de Vergennes, né, por conta do patriotismo que tinham. E isso vai tornar impossível a permanência do ministro das Finanças, Turgot, no poder, e ele mesmo vai pedir demissão, em 76. E, portanto, a sua tentativa de reformar a França economicamente foi um fracasso. Ficou 2 anos. Mais tarde, Luís XVI vai tentar resolver os problemas econômicos da França contratando um protestante, né? E isso considerando a revogação do Edito de Nantes, né? Que tinha sido feita por Luís XIV, 100 anos antes, continuava valendo. Então os protestantes eles não tinham direito aos cargos públicos melhores. E Luís XVI vai trair a própria lei, né, e vai chamar um calvinista para ser controlador-geral das finanças, um banqueiro suíço chamado Jacques Necker. Necker vai ter uma postura oposta à do seu antecessor e vai querer fazer com que a França tire dinheiro emprestado, né? A principal solução dele é o seguinte: adiar o problema, né? Fazer a França adquirir empréstimos. Isso vai tornar a coroa francesa totalmente endividada com os principais banqueiros da época, dentre os quais o principal era, pasmem, Jacques Necker. Então, Necker emprestava dinheiro do próprio banco para a França. Então, ele emprestava dinheiro para si mesmo. É isso mesmo. Isso vai tornar a coroa mais endividada ainda, a situação financeira vai piorar, mas num primeiro momento eles vão parecer ter dinheiro para resolver o problema. Então, vão ter sucesso no conflito de independência dos Estados Unidos, vão conseguir vencer as tropas inglesas e ajudar os rebeldes americanos. Em 83, né, vão obter sucesso. Então, eles parecem ter resolvido a situação econômica da França. Mas não resolveram, né? E um dia a conta tinha que chegar necessariamente. Já em 81, uma cabala, ou seja, uma pequena conspiração, né, movida pelos dois irmãos de Luís XVI, os mesmos,
o conde de Provença e o conde de Artois, acaba por retirar o ministro Necker do poder. Eles vão colocar um homem da aristocracia francesa mesma, não, um católico, chamado Calonne, que vai ser extremamente incompetente, né? Extremamente incompetente, até que em 88 Necker deve ser chamado novamente, né? Até isso acontecer, vários episódios já haviam desmoralizado Luís XVI mais ainda, né? Inclusive no plano pessoal. O rei vai ser visto como um homem frouxo, né? Inclusive um homem impotente sexualmente, né? Sabe-se que ele demorou 7 anos até engravidar a rainha Maria Antonieta pela primeira vez. Isso, na época, era uma coisa muito mal vista, né? Lembremos-nos que Luís XIV e Luís XV eram verdadeiros mulherengos, né? Luís XIV tinha um apetite sexual tão grande que às vezes ele ia para a cama com um amante e, enquanto a amante era despida pela sua empregada, né? Nós sabemos que os vestidos nessa época demoravam muito, né, para a mulher se despir, ele não se aguentava e ele já transava com a empregada. Quer dizer, é uma coisa impressionante, né? o apetite desse homem. E Luís XV, a mesma coisa, né? Foi até escandaloso, né? O Parc aux Cerfs, né, que foi erguido por uma amante sua para trazer outras, né, mocinhas do campo que eram pagas, né, para poder satisfazer os desejos do rei, uma coisa horrível, né? Mas que davam uma espécie de fama de virilidade, né, de masculinidade, né? O rei tinha que ser visto como um machão, né? E Luís XVI, infelizmente, tinha problemas de impotência, e isso já foi a primeira desmoralização, né, do rei. Segundo boatos de que a sua esposa tinha um caso, né? Maria Antonieta dizia-se era ligada a um oficial sueco chamado Axel Fersen, né? Não existe nenhuma evidência disso, né? Muito pelo contrário, Maria Antonieta parece ter sido uma jovem rainha extremamente piedosa e muito séria, né? Ela tinha assim um pouco de falta de temperança no jogo, né? E isso também causou problemas, né? Ela acabou em alguns momentos pagando suas dívidas no jogo com o dinheiro da coroa. Isso foi mais um escândalo, né? O principal dos escândalos acontece em 1785, né? Quando Maria Antonieta é envolvida involuntariamente no chamado escândalo do colar de diamantes, né? Um cardeal francês da época, o cardeal de Rohan, que tinha sido embaixador da França na Áustria, e expulso desse cargo a pedido de Maria Antonieta, que não gostava dele, porque era um homem de vida dissoluta, por mais que fosse um cardeal. Esse cardeal de Rohan se apaixona pela rainha, né? E começa a conversar com amigos seus, tentando ver uma maneira de seduzir a rainha, um cardeal, né? E uma amiga sua, que era uma tremenda trambiqueira, a Condessa de Lamotte, decide usar essa situação para poder roubar dinheiro da coroa, né? E ela faz o seguinte, e roubar dinheiro do próprio cardeal de Rohan, do próprio amigo dela. Ela vai dizer que vai aproximá-lo da rainha, de alguma forma, né? E que vai conversar com a rainha a respeito dele. E ela forja a assinatura da rainha e forja a letra da rainha, que ela conhecia, e vai escrever uma carta em nome de Maria Antonieta ao cardeal de Rohan, dizendo que estava disposta a se encontrar com ele, contanto que ele fizesse um empréstimo a ela, porque ela não queria tirar mais dinheiro da coroa. Um empréstimo de 150 mil francos. O cardeal de Rohan vai cair nesse golpe. Ele vai se encontrar de noite com uma mulher encapuzada, que era uma prostituta, na verdade, parecida com Maria Antonieta, e vai emprestar a ela 150 mil francos, né, que nunca vão ser devolvidos, é claro, porque não foram para a rainha. Posteriormente, tentando tirar mais dinheiro ainda, né, essa
Condessa de Lamotte vai dizer, usando a assinatura da rainha, que ela precisava de um colar de diamantes no valor de mais de 1 milhão de francos, né? E o cardeal de Rohan vai comprar o colar de diamantes, né? Só que mais tarde, de alguma forma que ninguém sabe, esse colar de diamantes vai parar na conta da coroa e vai sair como um escândalo. Quer dizer, então a rainha comprou um colar de diamantes valendo 1 milhão, né? A rainha vai negar isso publicamente e o cardeal de Rohan vai estar envolvido. O cardeal vai ser preso e na prisão ele vai dizer que a rainha estava se comunicando com ele, pedindo um colar de diamantes, insinuando que ia se deitar com ele. Isso foi um escândalo, né? Eu tenho a correspondência aqui de Maria Antonieta, né, a correspondência completa dela, na qual, aliás, não aparece nenhuma carta da rainha para qualquer amante, né, que não prova, mas torna imensamente improvável que ela tivesse, de fato, um caso com quem quer que seja, né. Esse oficial sueco, de fato, era amigo dela, é uma pessoa com quem ela fazia certas confidências, mas não existe nenhum indício de que se encontravam nem nada. Não quero também aqui fazer a apologia, né, de Luís XVI e de sua esposa, dizer que são dois santos, de maneira nenhuma. São pessoas com defeitos e o governo de Luís XVI de fato foi desastroso, né? Mas não se pode também continuar propagando essas lendas negras, né, essas calúnias que se propagam com tanta velocidade e que contribuíram, na verdade, para que Maria Antonieta mais tarde fosse decapitada, né, no período do terror, né, em 93, vão dizer coisas muito piores, vão dizer que Maria Antonieta recebia vários homens na cama junto com seus filhos, né, coisas assim, desse nível, né. Uma biografia que eu recomendo a vocês, que é muito boa, também bastante imparcial, é essa aqui, de Luís XVI, escrita por Eveline Levé. É a mesma historiadora que reuniu essas cartas de Maria Antonieta. É uma historiadora muito conhecida na França, viva hoje, né, que dá inclusive entrevista na televisão, é bastante conhecida e é muito competente, bastante imparcial, né? Escreve de forma quase romanceada, mas sem cair nesses excessos de hoje em dia de querer transformar realmente em romance algo que não é um romance, né? É uma história real. E esse caso do colar de diamante foi um outro fator de desmoralização, de revolta da população contra a monarquia, etc. E quando chega um momento em que Necker retorna ao ministério, retorna à Controladoria Geral de Finanças em 1788, a França acabou de passar pela pior colheita da sua história, né, que é de 87. Em 1787, um inverno extremamente rigoroso faz com que as colheitas sejam miseráveis e um país que estava, de certa maneira, ainda apostando no sucesso da agricultura e que apostava na supervalorização dos produtos agrícolas, foi um desastre completo. Uma crise de fome e a situação também não poderia ser mais resolvida com empréstimos. E é então que Necker, voltando ao ministério, a pedido de Luís XVI, diz o seguinte ao rei, que ele precisava abolir todos os privilégios da nobreza. Se ele não fizesse isso, a França não teria receita. Ele não ousou falar a respeito do clero, mas é evidente que o clero também estava envolvido aí, né? Ele não quis falar do clero porque era calvinista e seria, obviamente, acusado, né, de defender, despojar o clero francês das suas riquezas porque era protestante. Mas defendeu que a nobreza fosse, sim, que todos os seus privilégios fossem retirados, que pagasse os mesmos impostos que o povo pagava. Luís XVI vai se recusar, Necker vai ameaçar sair de novo do poder, sair do ministério novamente, e começa a mostrar que na verdade é ele que manda no rei, né, porque ele ameaça sair e o rei cede, né. Mas diz o seguinte: eu só posso abolir os privilégios da nobreza com o consenso da própria nobreza. E é aí que ele decide, em dezembro de 1788, convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Isso acontece no momento em que o próprio Necker, como uma atitude de desrespeito à
a monarquia, e já estando ele secretamente alinhado com os revolucionários, né, Necker vai publicar as contas da coroa. Vai ser o primeiro portal da transparência. E, de fato, as contas eram péssimas. Elas vão ser publicadas em livro, numa clara postura assim, de despeito, de quase desafiando, né, a monarquia que o tinha contratado como ministro. Luís XVI, para piorar o problema, nesse mesmo ano, vai retornar com o Edito de Nantes, dando cargos aos protestantes e permitindo todo tipo de privilégios aos protestantes também, né? Em especial os calvinistas, que era o grupo de protestantes que existia na França, mais significativo. E em 24 de janeiro de 1789 vai fazer a convocação da Assembleia dos Estados Gerais, que vai ser feita por sufrágio universal. A monarquia absoluta de Luís XVI vai fazer um sufrágio universal para eleger os deputados da Assembleia dos Estados Gerais, né? E, portanto, isso já mostra, né, a mistura de ideias iluministas, de ideias tradicionais. Ele queria recuperar uma Assembleia que não se reunia desde 1614, né? Foi durante a regência, durante a infância de Luís XIII, né, que essa Assembleia tinha se reunido pela última vez e tinha dado problemas políticos sérios, né? Inclusive problemas do galicanismo também, que já existia nesse tempo. Então, um desastre completo. Essa Assembleia ela reunia representantes dos 3 estados, ou seja, dos 3 estamentos, não são classes sociais, né? Dos 3 grupos que formavam a sociedade francesa medieval, na verdade, que continuava até esse tempo com essas mesmas categorias tradicionais, né? O primeiro estado é o clero, o segundo estado é a nobreza, e o terceiro estado é o povo, né? Ou seja, todo o resto, né? Os camponeses, são os artesãos, são os proletários, já começava, já existia uma classe operária nesse tempo, incipiente, são os burgueses, são os banqueiros, são todos, né? A classe nobre francesa era de aproximadamente 4% da população. O clero não alcançava 1%. E o povo era todo o resto. Então, é evidente que essa Assembleia existia uma certa desproporcionalidade, né? Os nobres, a palavra dos nobres e do clero valia mais que a palavra do povo, né? Isso não é injusto. Nós vemos isso como injusto, já é uma consequência da ideologia liberal, né, e democrática que durante tanto tempo foi martelada na nossa cabeça, né? Uma classe que tem, não no tempo de Luís XVI, quando já era uma classe degenerada, mas uma classe que tem a defesa da nação nas mãos, né, que governa a nação, que defende o povo, né, que constrói os castelos nos quais o povo se refugia, que dá a vida para defendê-lo, merece ter a voz ouvida de maneira com maior importância, merece que a sua voz tenha mais importância do que os outros, né? E é por isso que os nobres eram chamados de vous, de voz, né? É um homem que vale por muitos, né? O clero também, o clero mais ainda, mais do que a defesa dos corpos, né, a defesa das almas. São aqueles que são responsáveis, né, por ministrar os sacramentos, por converter as almas, por levar as almas para o céu. É óbvio que esses homens merecem ter a sua voz mais ouvida que a dos outros, né? Então, o voto não tinha que ser proporcional de maneira alguma. Mas as ideias liberais, democráticas, contratualistas já tinham de tal forma penetrado no tecido social francês que a primeira discussão que vai surgir quando da convocação dos Estados Gerais vai ser essa. Vai ser, tudo bem, Luís XVI abriu o sufrágio universal. Os deputados vão ser eleitos pelo povo inteiro, do terceiro estado naturalmente. Mas esses votos do terceiro estado, no fim das contas, só vão valer 1/3. Como é que nós vamos fazer para que exista realmente uma representatividade, né, das opiniões?
E esse vai ser um assunto que, na verdade, é o que vai dar origem à própria revolução, à ruptura institucional que se dá já no iniciozinho da Assembleia dos Estados Gerais. Isso nós vamos ver na nossa próxima aula, quando nós vamos falar propriamente da ruptura institucional e do início da revolução propriamente dita. Um abraço a todos.